E aí o senhor pode ficar à vontade, porque o show é seu. Ai, gente, meu show agora. Foi. Compartilhou aí? Aí, vamos só acertar aqui na segunda tela. Ampliar para ver quem está por aqui. Pronto. Então, ok. Então é isso. E aí, galera, bom dia, bom dia, bom dia nessa manhã gelada de Brasília. Vou só apagar a luz aqui. Temos uma manhã bastante gelada, não é mesmo? Assim, bastante frio. Os cachorros estão tremendo, os ossos estão tudo se doendo, mas a gente segue nossa vida. A pessoa está aqui, até vou dar aula assim hoje. Eu ia dar aula de máscara, mas aí eu lembrei que não tem presença, né? Então fica um pouco mais tranquilo. E hoje nós matamos finalmente, vamos matar aquela criatura, né, chamada sujeito. Vamos matar o sujeito, não no sentido literal, por favor, não se empolguem. Então hoje a gente vai fechar o nosso conteúdo relacionado aos sujeitos, trabalhando com os sujeitos inexistentes. E aí no finalzinho eu vou dar só algumas diquinhas com relação à colocação pronominal, que a Isabelle tinha perguntado da outra vez e que acabou a gente entrando aqui no looping de falar mais do que a boca. E aí a gente esqueceu, né, um pouquinho de falar sobre isso. Mas eu vou falar algumas dicas, não é a aula sobre colocação pronominal, até porque essa aula é longa, mas já dou algumas dicas para vocês, que servem inclusive como dicas de escrita aí para a vida de vocês, porque afinal de contas, muitos de vocês gostam muito daquele pronomezinho colocado no meio do verbo, né, a mesóclise e tal. Peço desculpas já antecipadamente se vocês ouvirem algum latido, mas é porque o movimento nesta rua aqui está voltando ao normal, o povo parece que não entendeu, que deveria ficar em casa, então os cachorros ficam na janela latindo para tudo que passa, certo? Mas hoje eles estão mais tranquilos porque está frio, né? Então, vamos pensar o seguinte, falando sobre sujeitos inexistentes, a primeira coisa que a gente precisa destacar é que, como o próprio nome já está dizendo, sujeitos inexistentes são aqueles sujeitos que não existem. Opa, gostou, né? Então, sujeitos inexistentes, eles vão configurar aquilo que nós chamamos de oração sem sujeito. Oração sem sujeito é diferente de oração com sujeito indeterminado, certo? Então, você vai colocar na sua cabeça que, por mais que aquela oração, naquele momento, não apresente o sujeito, não quer dizer que esse sujeito não existe, quer dizer que esse sujeito não está, como a gente costuma dizer, realizado, tá? Ele não se realiza sintaticamente, ele não se realiza por meio de um vocábulo, ou ele não consegue ser retomado pela oh meu Deus, conjugação verbal, né, pela pessoa verbal. É diferente de oração sem sujeito, tá bom? Na verdade, quando a gente tem oração sem sujeito, o sujeito realmente não existe. Não adianta a gente tentar colocar um sujeito que a gente não vai conseguir. Por quê? Existe uma barreira, digamos assim, sintática nessas orações, né? Porque elas são formadas pelos chamados, que também são muito importantes de vocês lembrarem, verbos impessoais. E aí, sempre que nós tivermos esses verbos impessoais, as orações são sem sujeito e os sujeitos, ou então os sujeitos são inexistentes. Você pode classificar da mesma forma, do jeito que você preferir. Então, quando a gente diz que a gente tem oração sem sujeito ou sujeito inexistente, é a mesma classificação, não tem diferença, a gente usa isso indistintamente. Não tem uma expressão que seja mais correta do que a outra, não. A gente aqui trabalha com a ideia de que sujeito inexistente é exatamente a mesma coisa de oração sem sujeito. Esses verbos impessoais, eles apresentam algumas características. Quais são essas características? A primeira delas é que a gente vai exatamente dizer que são verbos que não a gente ainda vai aprender a escrever, tá? Eu vou ter que ser realfabetizado, no caso, né? Então, a gente costuma dizer que são orações que não selecionam sujeito. A gente trabalha com a ideia de que o sujeito ele é selecionado pelo verbo.
Por que o sujeito é selecionado pelo verbo? O que significa isso? Significa dizer que quando a gente vai fazer uma construção verbal, é o verbo que vai determinar que tipo de sujeito pode aparecer na frente dele, né? Ou depois dele, não interessa. Mas que tipo de sujeito é que pode aparecer. Se você tem, por exemplo, um verbo como o verbo comer, você não vai dizer, num sentido literal, que as pedras comeram o caminho, por mais que a gente possa fazer esse tipo de construção a partir do momento que a gente usa plurissignificação, né? E aí a gente pode até depois discutir isso aí um pouquinho mais tranquilamente. Mas a gente trabalha com a ideia, primeiro, de que os verbos impessoais são aqueles que não selecionam o sujeito. Não tem sujeito, tá? Esses verbos, se eles não têm sujeito, a gente vai dizer que não se dispara concordância. Por que não se dispara concordância? Vamos pensar o seguinte. Salvo com o verbo ser, que é um verbo safado, nós normalmente trabalhamos com a noção de que os verbos farão concordância com seus sujeitos. Então, a concordância, ela é um princípio sintático, então bota isso na sua cabeça. A concordância é um princípio sintático, disparado pela relação sintática entre sujeito e verbo. Então, se você tem um sujeito no plural, esse verbo passa para o plural. Se você tem um sujeito em primeira pessoa, esse verbo passa para a primeira pessoa. Então, aqui tem duas coisas interessantes. Quem seleciona o sujeito é o verbo, mas a partir do momento que ele selecionou esse sujeito, é o sujeito quem vai comandar a concordância. O verbo concorda com o sujeito. Se, e olha aí a lógica da coisa, porque a gente precisa pensar de forma lógica. Se o verbo impessoal é um verbo que não seleciona sujeito, automaticamente, né, obviamente, esse sujeito não vai ter, não vai existir, então não vai haver ali naquele meio o quê? Uma concordância. Por isso que se não dispara concordância, a gente vai poder dizer que esses verbos, deixa eu só acertar a caneta na mão, esses verbos, eles ocorrem na terceira pessoa do singular. Precisa ser terceira pessoa do singular. A gente tem uma mania de ficar colocando esses verbos na terceira pessoa do plural para ver se a gente indetermina o sujeito, para a gente marcar, digamos assim, sintaticamente, que não existe um sujeito ali naquele meio, né? Então, esses verbos ocorrem sempre na terceira pessoa do singular. Não interessa o que vem depois deles, não interessa aquilo que vem posterior a eles. Eles vão sempre ocorrer na terceira pessoa do plural, do singular. Quais são esses verbos impessoais? Esses verbos impessoais, eles são essencialmente os seguintes. Olha só. Vou trabalhar com vocês, lógico que não todos, porque tem alguns que a gente não usa mais. Mas a gente trabalhar com o verbo haver em dois sentidos. No sentido existencial e no sentido temporal. Por que a gente vai dar muita ênfase para o verbo haver neste caso específico? Porque o verbo haver é o preferidinho de quem? É o preferido do CESP. O CESP adora falar sobre verbo haver, daqui a pouco a gente vai ver como é que se dá essa cobrança usualmente, tá? Então, o haver existencial é aquele famoso, eu não gosto muito de usar, eu prefiro esse nome mais bonitinho, mas é a mesma coisa de verbo haver no sentido de existir, que deixou ou está deixando de fazer parte da produtividade do português, principalmente na sua versão oral, né, oralizada. Isso é uma coisa importante você colocar na sua cabeça. Já já a gente vai discutir um monte de viagens aqui, que vocês estão acostumados comigo, né? Mas o que acontece? A gente percebe que na fala o verbo haver está deixando de ser utilizado com cada vez maior frequência, né? Na geração de vocês, eu diria que no dialeto de vocês, a gente já não tem praticamente marcação de uso do verbo haver. Onde é que a gente vai encontrar verbo haver na vida de vocês? Essencialmente em textos mais formais, quando vocês se lembram, né?
senão vocês substituem, às vezes por medo de errar na concordância, que não vai existir mais a partir de hoje, né? Então, assim, a gente acaba tendo esse verbo aparecendo em contextos mais formais, principalmente contextos mais formais de escrita, né? São poucas as pessoas que permanecem utilizando o verbo haver na fala, né? A gente tem o Ad decidiu que ele quer brincar agora, mas agora não é hora, né? Então, o que acontece? A gente vai ter mais voltado na parte formal e na fala a gente tem substituído o verbo haver pelo verbo ter, que inclusive precisa ser muito pensado por vocês na hora de escrever a redação de vocês. Já vou falar de um erro que tem se tornado cada vez mais comum nas redações. O que significa dizer no sentido temporal? Significa dizer no sentido de tempo decorrido, tá? Então, no sentido de tempo decorrido, você vai colocar sempre a seguinte ideia. No sentido de tempo decorrido, isso aqui sempre representa um tempo passado. Nunca pode ser utilizado para indicar futuro. Vou começar com o verbo haver, antes da gente passar para os outros verbos, porque ele é o verbo principal desse tipo de relação, né? É o verbo que vocês usualmente mais erram. Beleza? Alguma dúvida, algum trauma, algum complexo? Não, alguém queria ser bailarina, não foi? Não? Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte, verbo haver no sentido existencial. Então, vamos trabalhar aqui com o nosso querido haver existencial. Como é que você vai testar para saber se o verbo haver é existencial ou não? Você vai testar sempre por meio da utilização de uma substituição. Of course, my horse. Né? Você substitui ali o verbo haver existencial pelo verbo existir. Se couber essa substituição, agora não, Bubu, querido, lindo da minha vida. Se couber essa substituição, automaticamente você tem o verbo haver com o sentido existencial. E aí eu vou indicar para vocês aqui dois probleminhas comuns. Então vamos lá. Vamos imaginar que o haver existencial, como se eu dissesse o seguinte, ó, havia naquela sala de aula, que aí eu quero discutir uma outra coisa com vocês, muitos alunos lindões. Muitos alunos lindos. Todos vocês, tá? Então, vamos imaginar que a gente tem, ó, havia naquela sala de aula muitos alunos lindos. Aqui eu tenho um verbo haver, e aí eu quero testar para ver se esse verbo haver vai passar para o plural ou se ele não vai passar para o plural. Né? O que é essa criaturinha aqui? Ó? Então, eu venho aqui e faço a substituição. Eu posso fazer a construção com existiam naquela sala de aula muitos alunos lindos? Sim? Beleza. Então, automaticamente, esse verbo haver é um verbo haver existencial. E se ele é verbo haver existencial, ele forma o que nós chamamos de oração sem sujeito. Certo? Aí você deve estar se perguntando, ok, Wagner, você é muito lindo, a gente sabe disso já, mas o que vai ser isso aí? Como é que a gente vai classificar esse verbo? Aí a gente vai pensar o seguinte, vamos trocar uma coisinha aqui. Você vai pensar o seguinte, esse verbo haver, no sentido existencial, ele é sempre verbo transitivo direto. Sempre. Então, você vai colocar na sua cabeça que o haver existencial é sempre VTD. Obrigatoriamente. Aqui, fazendo conexão com a aula que a gente teve na semana passada, apesar de ser VTD, esse verbo não vai aceitar voz. Ele não aceita a voz passiva. Por que ele não aceita a voz passiva? Porque a relação de vozes, não sei se vocês se lembram, é fundamentada na relação que se estabelece entre sujeito e verbo. Se eu não tenho sujeito, eu não tenho voz. Concordam comigo? Eu preciso estabelecer uma relação entre sujeito e verbo. Se eu não tenho sujeito, automaticamente eu não vou conseguir ter voz. Beleza? Se eu não tenho voz, massa, continua a nossa vida, segue a nossa vida tranquilamente, tá? Se ele é sempre VTD, o que você vai pensar? O que faz um verbo ser VTD? O fato dele selecionar um complemento sem preposição obrigatória pelo verbo, né? O verbo não exige uma preposição, mas exige um complemento. Cadê esse complemento? Aqui, ó. Aquilo que vocês usualmente pensam ser o sujeito passa
a ser, a partir de agora, na sua cabeça, o objeto direto. Tudo bem? Aí, o que acontece com muita frequência? Vão te perguntar lá na sua prova, se você fizer essa substituição do haver pelo existir, o que acontece? Primeira coisa que a gente vai pensar, ó, a gente tem existiam naquela sala de aula. Você já tinha feito essa substituição aqui, para quê? Você já tinha feito essa substituição para visualizar se o verbo realmente é um verbo existencial. Muitos alunos lindos. Certo? Então, ó, havia naquela sala de aula, existiam naquela sala de aula muitos alunos lindos. Vamos fazer a análise disso aqui. Como é que a gente vai analisar este verbo existiam agora? Professor, o verbo existiam está no sentido existencial. Óbvio, né? Todo verbo existir está no sentido existencial, né? Então, eu tenho existiam, ele vai ser pessoal. Opa, e aí, pessoal? Automaticamente, ele dispara concordância. Por que ele dispara concordância? Porque se ele é pessoal, ele tem sujeito. E aí aqui tem uma coisa muito louca, porque o verbo existir não vai conseguir indeterminar sujeito, certo? Nunca, porque a gente tem alguns verbinhos meio safados, como o verbo parecer, como o verbo existir, como o verbo notar, que eles não conseguem se construir sem um sujeito, porque eles não fazem sentido. Você dizer, por exemplo, comeram o bolo, ótimo, mas existiam. O que confunde a sua cabeça? Porque você, esquizofrenicamente, gosta de conversar com o verbo. Aí você olha para o verbo existiam e você fala assim, ó, querido verbo existiam, estou tão sozinho nesse isolamento social. Quem existe o quê? A gente não consegue usar o quem nesse caso, né? Como a gente não consegue usar o quem nesse caso, cagou tudo nossa conversa. Então, a gente vai ter que lembrar que o existiam é pessoal. Automaticamente, aquilo que era objeto direto lá em cima, muitos alunos lindos, se transforma em quê? Automaticamente se transforma em sujeito do verbo existir. Tanto é, com licença, a pegar seu papel lá, sujeito do verbo existir, certo? Por isso que dispara-se aqui o quê? Concordância. Então, automaticamente, a gente vai dizer o quê? Que o verbo existir sempre vai ter sujeito e sempre precisa fazer concordância com esse sujeito. O que acontece? Agora não há de, pera. O que acontece com nessa relação aqui? É muito comum que se perguntem o seguinte, assim, uma outra coisa antes disso. Se aquele é VTD, o verbo existir vai ser verbo intransitivo, tá? O verbo existir é sempre verbo intransitivo, beleza? Até porque ele vai usualmente selecionar isso aqui, que é um adjunto adverbial de lugar. Existia em algum lugar, né? Algo existia em algum lugar, se você quiser conversar com o verbo. Então, normalmente, um adjunto adverbial de lugar. A UNB costuma perguntar o seguinte: há alteração semântica e sintática quando eu troco o haver pelo existir? Aí a gente vai pensar o seguinte: semântica, a gente vai imaginar da seguinte forma: semântica, vamos poder afirmar que não há alteração, certo? Então, na semântica não há alteração. Na sintaxe, opa, temos alteração. Por que na sintaxe nós vamos ter alteração? Porque o haver, ele é VTD e impessoal. Tudo bem? O existir, por sua vez, ele é o quê? VI e pessoal. Ou seja, obrigatoriamente, nós temos que ter... Deixa eu só fechar alguma coisa aqui que está deixando o computador mais lento. Fechar, na verdade, tudo que não me interessa nesse momento aqui. Só um momentinho. Recalculando. Salvar, pronto, sumiu.
aqui agora, fecha esse aqui também, não salvar. Nossa, gente, tem tanta coisa aberta nesse computador. Se eu contar para vocês agora, tá ok. Pronto, ficou mais levinho aqui. Então, haver versus existir tem essas alterações. Então, na sintaxe, sempre que te perguntar, nós vamos dizer que há alterações somente na sintaxe. Então, se você pegou um item e fala assim, alteração sintática e semântica, matou. Você já sabe que está errado porque a alteração semântica não existe. Há alterações sintáticas, ok. Não há alterações semânticas e há alterações sintáticas, ok também. Tudo bem? Tranquilo? Descobrimos aí? Felizes? O que tem acontecido ultimamente? A gente tem percebido que na oralidade, então, por influência da oralidade, nós temos utilizado o verbo ter no lugar do haver. Quase que eu escrevi haver sem H, hein, gente? Ter no lugar do haver. Tudo bem até aqui, meus lindos? Alguém bota um joinha aí, pelo menos, para eu saber que vocês estão me ouvindo. Vocês não ficaram Tudo bem, tudo bem. Oi. Ai, Zezé, todo mundo aqui agora quer subir para ganhar carinho. Então, o verbo ter no lugar do haver, beleza? Esse ter no lugar do haver, o que você vai pensar? Vamos abrir aqui, tá ok, vai estar frio, mas a gente vai falando da calor. Só que a pessoa que sente calor falando, gente. O ter no lugar do haver, a gente vai considerar necessariamente como uma marca de oralidade. Aí você deve estar se perguntando o seguinte: é errado, então, utilizar o ter no lugar do haver, já que é uma marca de oralidade? Errado é um conceito muito tenso dentro de língua. Errado é um conceito muito tenso dentro de linguística. Na verdade, a gente vai trabalhar com a ideia de ser possível de ser utilizado ou não possível de ser utilizado. Não sei se vocês se recordam que eu joguei para vocês um tempo atrás um desafiozinho do tense, né? Tense descoberto, muitas coisas, já eu vou falar dele porque ele é uma encruzilhada sintática, né? Uma encruzilhadinha boa sintática, e essa estrutura tense, você já bota na sua cabeça desde agora, que não aparece na sua redação. Por quê? Apesar de nós não entendermos isso como um erro gramatical, um erro sintático, em um texto formal, nós evitamos marcas de oralidade. Ah, professor, mas fica bonito. Inclusive, é por isso que se coloca esse C, como a gente vai ver, para tentar tornar, digamos assim, um pouco mais bonitinho aquilo que está sendo escrito. O ter no lugar do haver, o que a gente vai pensar? Ainda não temos um comportamento sintático para ele, tá? O que se trabalha hoje? Por que ainda não temos um comportamento sintático para ele? Porque ainda temos utilizações várias com relação a ele, como ele é uma marca de oralidade, a gente acaba esperando um pouco mais para ver aquilo que vai se consolidar. Mas o ter no lugar do haver, ele é analisado essencialmente como impessoal, ou seja, seguindo o mesmo critério que é utilizado para o haver, e em alguns casos, né, alguns autores ainda analisam o ter como sendo pessoal, porque aí ele herdaria, digamos assim, as características do existir, porque a gente ainda não determinou, a gente, né, por ser, volto a dizer, uma marca de oralidade, a gramática ainda não decidiu o que ele é, porque não vai fazer tanta diferença que ele é usado na fala. Na fala, meu brother, se vai para o plural, se fica no singular, tanto faz. Essa duvidinha aqui, ó, essa construção de impessoal e pessoal é como se a gente pudesse dizer o seguinte, ó, você falou lá, tinha muitas pessoas na aula, ou você falou, tinham muitas pessoas na aula. Aí, tanto faz como tanto fez. Por quê? Tinha muitas pessoas na aula, ok. Está seguindo o modelo de quem? Está seguindo o modelo do haver. Eu acho, sinceramente, que é mais complicado pensar dessa forma. Por quê? O problema do haver é exatamente o fato dele nunca ir para o plural.
né? O problema no nosso sentido quando a gente analisa como falante, a gente acha isso muito estranho. Então, muito difícil a gente encontrar essa construção aqui de cima. E a de baixo, ela segue os parâmetros do existir. Aí eu não vou analisar para vocês, porque basta vocês analisarem, né? Se, assim, não vou nem escrever. Mas se eu tiver no sentido do haver, né, seguindo a sintaxe do haver, tinha VTD, sem sujeito, muitas pessoas na aula, vai ser, né, muitas pessoas é o objeto direto. Se seguir o princípio do existir, como o existir seleciona sujeito, muitas pessoas passam a ser o sujeito dessa oração. Tranquilo? Tudo bem? Tudo bem mesmo? Tudo feliz? Tudo contente? Muito bem! Então, a gente pensa basicamente dessa forma, tá? O que você vai evitar? Isso aqui, por ser uma marca de oralidade, deve ser evitado na sua redação, precisa ser evitado na sua redação, no seu texto mais formal, tá? A gente guarda a marca de oralidade para momentos, né? E a gente trabalha com uma linguagem menos monitorada num contexto mais tranquilo, num contexto menos formal. E aí a gente cai exatamente, tudo bem, meninos, até aqui? A gente cai exatamente num problema que é o seguinte: esse verbo, ele foi, digamos, que transformado em uma estrutura formal. A gente vai dizer que ele foi formalizado, né? Ou seja, transformado em uma estrutura mais formal, da seguinte maneira, com a adição da partícula C. Por que que isso aconteceu? Bom, eu não fiz um estudo profundo a respeito disso, mas levantando algumas hipóteses, a hipótese que mais me aproxima né, do que eu penso aí, é que como o C usualmente é uma marca de impessoalidade que os professores ensinam para vocês, coloca a partícula C na sua redação, porque você precisa, não vou nem entrar nessa discussão, mas você precisa construir um texto dissertativo impessoal, não sei o quê. Então, como criou-se essa aura em torno desse C, né, com cítaras e com anjinhos cantando do lado do C, endeusando esse C, o que aconteceu? As pessoas pegaram o verbo ter e colocaram essa partícula C no verbo ter com a ideia de que fica mais formal. E aí a gente encontra o seguinte, o famoso tem-se, que a gente pode encontrar em uma frase tipo tem-se no momento atual muitas... Eu vou botar uma frase menor só para caber aqui, tá? Divergências. Certo? Então, tem-se no momento atual muitas divergências. Esse tem-se, todo mundo consegue perceber que ele está no sentido de existir? Todo mundo consegue visualizar que esse tem-se está no sentido de existir. Não vou nem trabalhar com o sentido do verbo haver, mas está no sentido de existir. Seu sentido primário é o sentido de existir, ok? Na verdade, é o sentido secundário, né? Porque o primário é o denotativo. Então, aqui, a gente tem plurissignificação e ele passa a ser o verbo existir, certo? Inclusive, a gente não presta tanta atenção, mas muitas vezes, quando você pessoaliza o seu texto, é comum da gente encontrar coisas como temos, no momento atual, muitas divergências. É a mesma coisa, é uma marca de oralidade, porque tá no sentido, ter no sentido de existir é marca de oralidade. Bota isso na sua cabeça. Mas eu fiz uma redação e isso passou, porque seu professor deixou passar. Tá? Porque é marca de oralidade. Eu sou extremamente linguista, vocês sabem disso, extremamente sociolinguístico mesmo, mas ainda assim, em textos formais, porque a sociolinguística inclusive prescreve isso, eu tenho que julgar o seu nível de linguagem com a sua, né, adaptação àquele determinado nível. Então, o verbo ter no sentido de existir não pode aparecer, porque é marca de oralidade. Eu posso achar bonito? Posso. Tem gente que fala para mim, né? Eu já recebi resposta, por exemplo, dos meninos que eu corrigi a redação do Strata, né? Que aí a galera falando assim, mas é uma construção tão bonita. Eu falo, pois é, né, gente? Bonito, só eu que sou bonito e certo o tempo inteiro, né? Então, assim, nem tudo que é bonito é certo. Gostaram dessa? Eu estou com saudade, eu sei que vocês estão com saudade da minha piadinha. Então, aqui eu tenho o verbo ter no sentido de existir. Tudo bem? Sim? Por que alguém descobriu aí, vamos, pelo amor de Deus, só para eu ouvir uma voz, alguém descobriu por que isso é uma encruzilhada? Onde é que está essa encruzilhada?
Pelo menos para me dizer assim, a encruzilhada sintática está no tem. A encruzilhada sintática está no C. Alguém conseguiu visualizar qual é a encruzilhada aqui? Não, Oi, Nath. consegui não. Conseguiu não, Alice, ninguém. Eu vou dar uma dica para vocês. A encruzilhada sintática está onde? Está no C. Por que a encruzilhada sintática está no C? Pelo seguinte, vamos imaginar que a gente está trabalhando com a primeira aqui, ó, verbo impessoal, certo? Se ele é um verbo impessoal, ele é o quê? VTD, ok? Se ele é VTD, presta atenção, se ele é VTD, essa partícula C vai ser ou partícula apassivadora ou pronome relativo. Opa, perdão, que é relativo, é porque eu estava fazendo uma questão agora de pronome relativo. Ou vai ser apassivadora, ou vai ser pronome reflexivo, voz reflexiva, ou, e eu discordo um pouco disso, vai ser uma expletiva. Expletiva é aquilo que não serve para nada. Assim, que não tem função sintática, que só está ali por uma questão de estilo. Se eu considerar como verbo pessoal, estão me acompanhando? Conseguiram entender o que eu quis dizer até agora? Se eu colocar como verbo pessoal, eu vou dizer que esse é um verbo intransitivo, certo? Aí a gente tem a seguinte colocação. Se ele é um verbo intransitivo, opa, caralho. Se ele é um verbo intransitivo, e essa partícula ou vai ser, ó, presta atenção, ou vai ser um índice de indeterminação do sujeito, ou vai ser uma partícula expletiva, que também não vai ter função. Aí qual é o meu problema? Volta aqui para o tense, ó. Se eu pegar esse tense, nesse primeiro caso, VTD, não pode ser partícula passivadora. Por que não pode ser partícula passivadora? Porque se ele tiver o mesmo comportamento do haver, ele não tem sujeito. Eu disse para vocês na aula passada, que eu tinha reafirmado na aula anterior, que toda vez que eu tiver voz passiva, eu preciso ter sujeito. Não foi isso que eu disse para vocês? Se é partícula passivadora, tem que ter sujeito. Como é que vai ter sujeito se a gente está analisando como haver no sentido de existir? Então, o haver no sentido de existir não tem sujeito. O ter no sentido de existir, nesta visão, também não terá sujeito. Então, não pode ser partícula passivadora. Pena, né? Então, não pode ser partícula passivadora. Não vai poder também ser, Bostinha, pronome reflexivo pelo mesmo motivo, porque se é voz, tem sujeito. Se é pronome reflexivo, tem sujeito. Entendeu? E não pode ser partícula expletiva, porque se você tirar esse C, tem no momento atual muitas divergências. Não vai funfar. Gramaticalmente não vai funcionar. Então não dá para ser expletiva, porque a expletiva pode ser retirada. Porque ela existe ali simplesmente por uma motivação o quê? Simplesmente por uma motivação necessariamente uma motivação de estilo, tá? No C de baixo, se é verbo intransitivo, está se comportando como quem, gente? Como existir. Eu disse para vocês que o existir sempre tem o quê? Sempre tem sujeito. Então não dá para ser índice de indeterminação do sujeito, é porque eu tenho aqui o sujeito, ó. Muitas divergências. E eu volto a dizer, não dá para colocar como partícula expletiva. Professor, mas eu quero considerar como verbo, eu espero que você não considere, né, que você não use mais, mas eu quero considerar como verbo intransitivo. Então aqui tinha que ter um acento, porque tem que fazer concordância. Só que a gente sabe que esse acento fica errado. Por quê? Porque não dá para a gente julgar isso aqui dentro desse negócio. Entenderam? Conseguiram entender aí como é que funciona? Por que é uma encruzilhada? A encruzilhada sintática desse caso aí é exatamente o fato de que eu não consigo determinar o que esse verbo é. Ah, professor, mas a vida é assim. Não é. Sintaticamente não é. Desculpa. A vida não pode ser assim. Por que sintaticamente a vida não pode ser assim? Por um motivo simples. Porque se eu tenho um verbo, esse verbo tem que conseguir ser analisado sintaticamente. Não existe um verbo, eu posso até ter dificuldades em analisá-lo sintaticamente, eu posso até fazer propostas
gerar hipóteses, é assim que funciona a ciência. A ciência é hipotética, até que aquela hipótese seja provada verdade, e vem em seguida um filho da mãe e prova que o que você está escrevendo não é verdade, que é isso que movimenta a ciência, né? Você prova que é uma verdade, vem um outro e prova que não é verdade. É assim que a gente faz ciência, tá, gente? A gente se odeia cientificamente mesmo, assim. Tanto é que é muito comum a gente encontrar teorias científicas construídas em cima de outras teorias, né? Então, o que que acontece? Esse tem-se não tem uma explicação sintática, uma encruzilhada. E, como eu disse para vocês, não deve ser utilizado porque, mesmo que use esse Czinho aqui como verbo formalizado, ele é necessariamente uma marca de oralidade. Professor, mas e aí o que que eu faço na minha redação? Como é que eu substituo para ficar bonito assim? Eu já coloquei lá debalde, né? Eu já coloquei malgrado, coloquei essas palavras tão bonitas que impressionam o meu corretor. Como é que eu vou impressionar com o verbo? Boto o haver do jeito certo. Há, no momento atual, muitas divergências. Existem, no momento atual, muitas divergências. O a, o verbo haver, na verdade, a gente considera ele mais formal do que o existir. Principalmente por conta da dificuldade... Obrigado, Ad. Principalmente por conta da dificuldade que nós temos hoje de encontrar o uso do verbo haver. Então, por exemplo, eu acho que essa é uma forma de impressionar positivamente o seu corretor. Em que sentido? É uma forma de você construir um nível de linguagem possível para a sua idade, possível para o seu grau de conhecimento, e que ainda assim consiga, né, impressionar e chamar a atenção. O seu conhecimento é que tem que chamar a atenção, não é a palavra difícil que tem que chamar a atenção, é o seu conhecimento. O que acham até aqui? Tudo de boa? Espera aí que tem um more aqui, eu acho que é um chat. Espera aí, deixa eu só diminuir aqui. Alice, Ana. Alice não, Ana. Porque eu trabalho com duas telas, sou uma pessoa muito multiuso. Por que que não pode funcionar? Ana, é o seguinte, não pode funcionar como índice de indeterminação do sujeito, por quê? Se eu considero essa expectativa aqui de baixo, olha só. Cadê, filho? Volta para cá. Volta para cá. Se eu considero essa aqui de baixo, isso é que você tem que pensar. Ó. Se eu considerei aqui, eu estou considerando que o comportamento sintático dele é igual ao do existir. E o existir nunca tem sujeito indeterminado. O existir sempre precisa apresentar um sujeito. Então, não pode ser porque eu tenho sujeito aqui, inclusive. Porque pensa comigo, vai, volta comigo aqui. Vamos pensar nisso. Se isso aqui não for sujeito, isso aqui vai ser o quê? Vamos. Ana, abre seu microfone aí, fala comigo. Pode abrir. Ana? Vai ser objeto direto? Mas aí, se ele é objeto direto, o que que acontece? O verbo passa a ser qual transitividade? Direto. Verbo transitivo direto. Isso, tá certo. Tá indo pelo caminho certo. Assim, certo? Né? A sua análise tá certa. Se ele é objeto direto, o verbo é verbo transitivo direto. Não existe indeterminação do sujeito no português com partícula ser para verbos transitivos diretos. O verbo transitivo direto só consegue indeterminar o sujeito de uma forma. Terceira pessoa do plural. Se apareceu a partícula C, nunca essa partícula C em VTD pode funcionar como índice de determinação. Sacou? Aí, no caso, muitas divergências, ele não poderia ser sujeito para... Porque, assim, eu pensei que como ele seria verbo intransitivo, aí, no sentido de existir, ele poderia ser índice de indeterminação do sujeito. Sim, mas aí ele tem que ter muitas divergências, a sua análise gramaticalmente está indo pelo caminho certo, no sentido de, vamos pensar. Mas se ele é intransitivo, no sentido de existir, esse muitas divergências teria que desempenhar qual função? Esse é o caso. Para considerar como índice de indeterminação, ele tem que ser intransitivo. Porque o VTD não pega índice. Sacou onde eu quero chegar? Entendi. Se o VTD não aceita índice, como é que eu vou ter índice no VTD? Sacou? É verdade, obrigada. Imagina. Então, a gente percebe que é encruzilhada, não tem para onde a gente ir. Mesmo usando as duas formas, e olha que eu não estou defendendo nenhuma das duas aqui,
Até porque eu acho que não tem por que definir esse tipo de coisa para o verbo ter, porque, afinal de contas, ele é oral, né? Ele é utilizado na oralidade. Se ele é utilizado na oralidade, ele não precisa ter um rigor sintático de análise, porque ele vai ser usado em determinados contextos em que é possível. Não interessa se você vai usar no singular ou no plural, porque na oralidade interessa o quê? Muito mais a comunicação no sentido de entendimento de ambas as partes do que qualquer outra coisa. Beleza? Deu para entender? Aí temos o seguinte, vou passar em frente. Esse verbo haver rende, viu, gente? Principalmente porque é das coisas preferidas, como eu disse para vocês, na UNB. A UNB adora verbo haver no sentido de existir, verbo haver no sentido de tempo, essas coisas todas. Como é que seria esse verbo haver no sentido de tempo? O verbo haver no sentido de tempo, nós temos a seguinte construção. Vamos lá. Então, o verbo haver no sentido temporal, nós temos, por exemplo, a construção como há muitos anos deixei meu amor fugir. Olha que coisa bonita. Então, há muitos anos deixei meu amor fugir. Esse há muitos anos aqui, o verbo haver, ele é impessoalzinho também. E se ele é impessoal, não temos concordância, tá? Qual é a confusão mais comum que vocês fazem aqui? A confusão mais comum que vocês fazem neste caso específico é com esse a no sentido de futuro, né? Quando a gente disser, por exemplo, daqui a alguns anos, então se eu digo daqui a alguns anos, seremos felizes. Nesse caso aqui, esse a, você deve estar percebendo que ele vem sem o H, né? Ele não é o verbo haver, porque ele tem uma indicação de quê? Uma indicação de futuro, tá? Esse aqui há muitos anos tem uma indicação, obviamente, de passado, e aí é por isso que a gente usa há muitos anos. Beleza? Aí, para matar o verbo haver, a gente ainda vai ter que pegar um pedacinho da aula que vem para falar desse finalzinho, então, dos verbos impessoais, porque eu tenho algumas coisinhas legais para mostrar para vocês. Mas para a gente terminar por aqui com relação ao verbo haver, preciso lembrar uma coisa importante para vocês. Locução verbal. Por quê? O que acontece? Sempre que eu tenho uma locução verbal, você vai pensar que toda locução verbal ela é formada por. Então, pensa comigo. Eu tenho o chamado verbo auxiliar, que é o primeiro que aparece na nossa construção, e seguido a esse verbo auxiliar, eu tenho o chamado verbo principal. O verbo principal manda na relação, tá? É tipo mãe judia, é ele que manda dentro dessa relação toda aí. Então, a gente vai pensar o seguinte, verbo auxiliar, esse verbo auxiliar é o que sofre concordância, né? Ele é da sofrência, ele sofre concordância, e o verbo principal é quem manda... Oi, Bururuca. E o verbo principal, ele não sofre concordância, então ele aparece numa das formas nominais, então ele apresenta uma forma nominal, e a gente vai dizer que é ele que comanda a relação. Então, olha só, comanda a relação. Como é que funciona isso? Comandar a relação em que sentido? As características dele é que interessam para o restante da oração, né? O restante dessa locução verbal. E aí, o que a gente passa a ter? Se a gente tiver no verbo principal, então a gente vai pensar, caso seja impessoal, ele impessoaliza toda a locução. Então, é como se a gente tivesse o seguinte, olha só. Se eu tiver, pode haver os dois, muitos casos de Covid no Brasil não descobertos, por exemplo, no Brasil. Vou pegar aqui só um exemplo besta.
Pode haver muitos casos de Covid no Brasil. Esse pode haver aqui, bonitos, ele não vai para o plural. Por que ele não vai para o plural? Pelo motivo do seguinte, por motivos de não ir, tá? Mentira. Por motivos de que ele tem como verbo principal o haver. O haver é um verbo o quê? Impessoal. Se o haver é um verbo impessoal, toda a locução vai ter o quê? Um comportamento impessoal. Todo mundo me entende? Então, vai ter um comportamento impessoal. Se eu fizer a substituição pelo verbo existir, como é que fica? Podem existir muitos casos de Covid no Brasil. Por que isso, galera? Porque eu troquei quem? O verbo principal, tá? Como eu fiz a troca do verbo principal do haver pelo existir, o existir é o quê? Pessoal. Então, se o haver é pessoal, automaticamente se o existir é pessoal, automaticamente toda a locução verbal funciona como pessoal. Beleza? E aí dispara a concordância. Tem as mesmas modificações, ó. Aqui em cima, muitos casos de Covid é objeto direto. E aqui embaixo, muitos casos de Covid é sujeitinho. Certo? E eu posso ter... Oi? Por que fizeram assim? Por que não deixaram muitos casos de Covid, por exemplo, só continuar sendo sujeito? No caso do verbo haver, tem que mudar para... Isso é longo. Isso, na verdade, é uma influência da transitividade original do verbo haver no latim. Na verdade, esse verbo no latim, ele não selecionava sujeito, era utilizado só em umas determinadas formas, e quando esse verbo vem para o Brasil, né, eles, desde o começo da gramática, tentando manter essa relação direta com o latim, da forma como as coisas funcionavam no latim e tal, aí eles decidiram que, gramaticalmente, a norma culta é uma decisão, né? Não tem nenhuma relação direta com natureza de nada, a gente decide o que a gente quer, e foi assim que eles fizeram, decidiram colocar como verbo impessoal, sem seleção de sujeito. É uma grande burrice, na minha opinião, porque é muito mais, né, intuitivo. Mas aí ficaria, né, assim, tem umas construções que seriam construções meio feias, né? Tipo, haverem, né? E aí eu acho que também tem uma questão de estilo aí no meio. Mas realmente tem tudo a ver com o latim, a vinda do verbo haver no latim e tal. Beleza? Sem problemas? Beleza. Então é isso. Próxima aula a gente fecha essa parte aqui. Próxima aula da semana que vem, a gente fecha essa parte e já entra aí para falar dos objetos, para a gente olhar algumas coisas com relação à complementação verbal. Beleza, Creuza? Alguma dúvida, algum trauma? Algum complexo? Arthur tá ok? Todo mundo tá ok? Sim? De boas. De boa. Valeu, Wagner. É nóis. Muito bem. Já se preparem, não se esqueçam de tomar o banho de vocês, tá? Para a segunda aula, porque a gente tira a nossa foto. A nossa foto. Beleza? Os Brobets? Sim, meu querido. Tranquilo, Wagner. Muito obrigado por essa aula de hoje, agora pela manhã. E teremos um encontro marcado aí às 12 horas, ao meio-dia. Além do banho, gente, coma alguma coisa ali para você não ficar com fominha. Na hora. Não, na verdade, você pode estar assistindo a aula e comendo, né? Eu que não posso. É verdade. É verdade. É verdade. Né? Escondido. Pode mesmo. É verdade. Aí, ó, o Felipe já está comendo. Dá certo. Ó, o Felipe já